Senhoras e senhores, sim, estamos agora ao vivo com o Pós-Jogo SPFC, o seu novo canal de notícias do Tricolor aqui no YouTube. E eu falo com muita questão, senhoras e senhores, estamos ao vivo justamente para homenagear os nossos ídolos Arnaldo e Tironi, né, no caso. E eu quero me apresentar rapidinho. Eu sou o Bruno, estamos aqui com o Júnior e também com o Bavia, torcedores tricolores e fanáticos como vocês. E ao contrário do Rames Rodrigues, não pediu para sair do tricolor, né? Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os São Paulinos que nos acompanham aqui. Falar de Rames Rodrigues podemos dizer que é um assunto bem polêmico aí, que tem gerado, desde que ele chegou aí no São Paulo, muita dúvida sobre se ele poderia jogar de fato no futebol brasileiro, se ele poderia de fato jogar no São Paulo, se ele caberia nesse time, né? Então a gente podemos dizer assim que essa dúvida, né, foi acertada essa contratação, não foi, né? Por que ele pediu para sair? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que você acha, Bavia? Boa. Primeiramente, saudações aos nossos amigos torcedores e torcedoras do São Paulo. Fazendo aí uma breve apresentação. Campeões. Somos campeões. Somos aqui uma trinca de fanáticos aqui, né? Não somos especialistas em nada, não se preocupem. Não temos a intenção de... Em 3 meses, 2 títulos. Não temos a intenção aqui de dar aula para ninguém, de tal. Falamos com o coração a todos. Nossa opinião é pessoal, não temos a intenção de ofender ninguém, muito menos de uma qualificação técnica qualquer. É realmente para um desabafo, um termo que até nosso querido Bruno aqui, âncora, nos falou, né? É uma forma de desabafo, né? O São Paulo indo bem ou mal, é claro, né? Então, a nossa comunicação aqui com todos vai ser com esse intuito e vamos lá, gente, vamos tocar o canal para frente, né? Falando sobre o Rames, sabe aquela contratação que você já começa com o pé atrás, aquela sensação de eu não acredito que esse cara tá vindo para o São Paulo? E parece que tirar foto com o leão morto, né, uma frase que todo mundo fala, é fácil, né? Já que os boatos aí, até, de certa forma, até a confirmação de que ele está saindo, eu não quero tirar foto com o leão morto, como eu falei, mas tudo indicava que ele realmente queria sair do clube há muito tempo, né? Não sei o motivo, o São Paulo é gigantesco, talvez ele se imagine ou se veja aquele negócio do me olho no espelho maior do que o clube, né? Talvez pelo seu poder nas redes sociais, poder de mídia, um poder até sentimental aí que nós ficamos sabendo, né? Com as cantoras brasileiras, fazendo um pouquinho de Nelson Rubens, né? Eu não sou choquei, mas estão dizendo uma fumacinha aí. Estão dizendo por aí que tocaram no Caleri e ele marcou gol na Anitta, hein? Mas assim, de certa forma, eu acho que a minha opinião, é claro, né? Eu acredito que o São Paulo jamais, acho que foi um risco, a contratação, existia um risco enorme de não dar certo, o cara estava parado, ele já pediu para sair de outros times, né? Então não é a primeira vez que ele faz isso, né? O futebol brasileiro é outro, né? Em termos de intensidade, de estratégia. O jogador brasileiro sempre foi taxado como habilidoso e burro, vamos dizer assim, né? Que eu acho um absurdo, já que somos pentacampeões, né? Mas é a visão do europeu do nosso futebol. E hoje eu vejo o futebol, é maravilhoso, eu assisto jogos de todos os times, é um prazer assistir o jogo de Bahia, com o nosso querido Rogério Ceni, né? Fluminense, os nossos adversários também, Palmeiras, Corinthians, para dar risada, né? Claro. Então, assim... 1-0 pro Santos, hein? Opa, boa notícia. Então, assim, o futebol brasileiro é maravilhoso, hoje em dia está uma crescente, né? E eu acredito que um jogador como ele, que vive de habilidade, talvez não seja mais... não tenha um encaixe tão bom quanto o de antigamente no futebol, nos moldes que estamos visualizando hoje em dia, né? Então, assim, essa é a minha opinião.
Claro que ninguém ia adivinhar que o cara ia pedir para sair. Acho que isso realmente pegou de surpresa a todos, né? Mas é o que nós temos para hoje, né? A minha única colocação seria que tomara que ele não vá para um rival. Isso eu ficaria realmente muito chateado de vê-lo jogando aí no Flamengo, Palmeiras, Corinthians, né? Então, apesar de pouco provável, mas, né, o cara que teve coragem de pedir para sair de São Paulo em alta, que não quis viajar com o clube para levantar uma taça ou para consolar os menos experientes em caso de derrota, acho que o cara nem merecia estar nesse time mesmo, né? Então é minha opinião. Vamos lá, mandar para o âncora a palavra aí. Me estendi demais, mas como é a primeira vez, é uma satisfação falar com todos aí. Se você mudar todas as palavras que você utilizou agora e colocar no campo, você já jogou mais que o Ramos Rodrigues, Bavia. Já fez mais jogos que o Ramos Rodrigues no São Paulo, já. É isso aí. Obrigado. Isso aí, galera. Bom, não, já jogou como craque, porque eu também compartilho da mesma opinião. Não sei o que o pessoal também vai achar aí depois, deixa aí nos comentários e tudo. Mas, de fato, me dá uma impressão que o Rames ele não é um jogador sul-americano, né? Sabe, ele é colombiano, mas parece que ele é um jogador europeu que tem um nome muito grande e que talvez a cabeça dele ainda esteja no Real Madrid. Mas no Everton foi criticado pelo Rafa Benítez. Aliás, Rafa Benítez, um abraço. 1-0 contra o Liverpool em 2005, né? O Rafa Benítez era o técnico do Rames no Everton e falou que, bom, enfim, não queria saber de futebol e etc e tal. E num elenco tão São Paulino como a gente tem hoje, né? Talvez não faça tão sentido manter o Rames Rodrigues, né? O elenco pode se abalar com uma saída dele? Estou errado se eu disser que não? Olha, a minha opinião, a minha visão, né? Até vocês acabaram falando aí sobre a opinião técnico dele no Everton, né? Que ele de fato demonstrou a mesma coisa aqui no São Paulo, né? Que aquela falta de integração com o elenco, né? Aquela falta de integração com o time em si, né? O cara deixar de viajar para um jogo tão importante, né? A final da Supercopa contra um grande rival, isso já demonstra a falta de vontade dele de querer estar nesse grupo, né? Então, eu vejo assim que num primeiro momento ele pode ter agregado sim ao time do São Paulo, né? Principalmente aos menos experientes, né? Ele com esse nome mundial, de um jogador mundial, né? Mas eu acho que foi só esse primeiro momento, né? Eu acho que depois, com as atitudes dele, né, de talvez se achar maior que o São Paulo e querer exigir, né? Não sei se houve essa exigência direta, mas de querer ser titular do time, jogando com o nome, não com o futebol em si, né? Então, eu acho que não acredito eu, com o elenco tão São Paulino, tão fechado, eu acho que não chegou a abalar tanto, não, essa saída, vai abalar tanto essa saída dele nesse momento. O que você acha, Bavi? Dizem, inclusive, só para fazer uma pequena pausa aqui, rápida, dizem que ele, mesmo machucado, bem isso que o Júnior falou, ele teria exigido para o Carpini que ele queria jogar. E o Carpini falou, não, eu não vou colocar você porque você está machucado ainda, você não está conseguindo chegar na sua forma física. Mas às vezes ele pensa, mas eu sou o Rames Rodrigues, num passe eu posso resolver o jogo e tal. É por aí? Vamos lá. Inicialmente, sobre o elenco, assistindo a vídeos dos bastidores, eu via muita interação com os jovens, Pablo Maia, com o pessoal mais jovem, e aquele olhar encantado de você não tá acreditando que aquele ídolo, aquela imagem está ao seu lado, jogando ao seu lado, né? Então eu acho que pode ter um pouco de reflexo no sentido da perplexidade, de eventualmente um jogador ou outro pensar, pô, por que o cara quis sair, né? De repente o cara olhar para si e falar, tem alguma coisa errada aqui, o que, né? No entanto, eu pensaria isso de uma forma mais acentuada se fosse em outro momento. Hoje, da forma que o São Paulo está, fechado, ganhando títulos até então improváveis, né? Como foi nossa rota na Copa do Brasil. Então, eu vejo o São Paulo forte, mentalmente forte, bem assistido pela diretoria,
E agora com o Carpini, eu tenho uma tendência pessimista, mas assim, estou bem impressionado com o Carpini pela condução nas entrevistas, pela forma que ele se mostrou respeitoso quando perguntado sobre o Rames. Então, me parece que o São Paulo está mentalmente forte. Eu acho que vai existir um pequeno abalo, sim, né? Mas esse pequeno abalo seria mais no sentido de estou perdendo um amigo, ele, né, querendo talvez até o bem dele, preocupado com ele eventualmente, né? Mas temos boas lideranças, eu acho que vendo a atitude do Rafinha com o Caio, que é seu antigo companheiro ali, né? O nosso traidor, né? Que fica aqui a nossa risada especial para ele, né? Até o mas vendo a atitude dele e tal, então assim, temos bons líderes capazes de orientar a garotada aí, né, os jogadores mais novos, e é claro, né, quem tem o Wellington Rattoini não precisa de Rames, né? Eu quero aproveitar essa deixa, então eu quero cortar para a esquerda agora, meus amigos. O que eu quero perguntar para vocês, e eu também gostaria de saber a opinião aí do pessoal também, que for aí comentando, de todo mundo e tal. O Rato, o Wellington Mouse, passa a ser um titular indiscutível no São Paulo? Bom, eu acho que, sem sombra de dúvidas, o Wellington Rato foi a contratação mais surpreendente aí dos últimos tempos do São Paulo. É um cara que veio do Atlético Goianiense, nunca jogou num clube grande, e o que tem feito aí pelo São Paulo, né? Então, realmente, com o futebol que está jogando hoje, eu não vejo ele fora do time titular do São Paulo, não. Eu acho que realmente é um jogador aí surpreendente, espetacular mesmo. Bom, eu compartilho da mesma opinião, eu acho que o Rato, também queimei a língua, eu acho que quando ele veio, existia aquele preconceito do jogador que veio de um time um pouco menor, de certa forma o São Paulo já teve experiências ruins nesse sentido, até com técnicos, né? Vamos lembrar aí do Doriva, né? Nosso querido ídolo, mas que não deu certo. Então, assim, eu tenho essa tendência pessimista, reforço, mas o Rato, hoje, talvez, se ele fosse um jogador colombiano, né? Utilizando o exemplo do Rames, eu acho que a mídia estaria o dia inteiro falando, puxa, esse cara merecia jogar na seleção brasileira se fosse brasileiro, né? Wellington Então, Ratones. talvez ele é um pouco marginalizado, pela idade e talvez por ter vindo de times menores, né? Com todo respeito ao Atlético Goianiense, né? Enfim, mas o São Paulo hoje está num patamar, sempre foi, né? Mas é um patamar maior, é uma prateleira diferente, né? Então, sem nenhum menosprezo, qualquer, né, coisa nesse sentido, eu entendo que sim, que o Wellington Rato está nos surpreendendo, acho que a todos, né? Ele bate muito bem, bate falta muito bem. Aliás, que falta do Galopo também, hein? Que ele bateu no último jogo contra o Palmeiras. Muito Rapaz, bem. mas Ele treinou bonito. Mas voltando ao Wellington Rato, ele é um jogador que eu acho que hoje é indispensável para o time. Eu acho que o Rogério Ceni deixou um conceito legal de se mate em campo, né? Hoje talvez o time titular seja um time aí com 14, 15 jogadores, né? Então sempre vai ter uma pessoa para entrar no segundo tempo ali que, né, com mais gás, mantendo o nível de garra, e talvez seja hoje o grande diferencial do São Paulo, né? A força física, e eu vejo isso no Rato. O cara volta para marcar, ele se entrega na frente, ele é ousado, ele arrisca driblar, né? Então, realmente, eu acho que hoje ele é indispensável para o time do São Paulo. É meu titular, sim. Se eu fosse para escalar o São Paulo hoje, ele é o meu titular. Eu acho que... Eu não sei se eu estou muito fã do Rato, mas para mim seria ele mais 10, hein? Olha, né? Bom, recompõe, volta para marcar. Ele também faz uns cruzamentos bem ao estilo Jorge Wagner, né? Quem lembra aí da trinca, né? Dos 3 brasileiros em sequência, o Jorge Wagner, apesar que o Jorge Wagner ele veio em 2007 e 2008, mas mesmo assim ajudou a gente pra caramba.
Inclusive, o último gol de falta do São Paulo, se eu não estiver enganado, foi do Wellington Rato, que foi na Sul-Americana do ano passado, de 2023. Esqueci o nome Acho que do foi. time O venezuelano lá. goleirão ajudou um pouco também, mas foi sim. É isso mesmo. Foi Boa mais ou menos memória. por aí, né? O Então. goleirão E ajudou um pouco aí, ele, mas foi dele sim. nossa, ele é um baita jogador, assim, inclusive, assim, acho até que mesmo com um elenco mais forte que a gente tem hoje, ainda assim eu acho que é um cara indispensável. Por falar em indispensável, quando o jogador chega nesse nível, ele tá a partir já está partindo, por exemplo, para o exterior. Uma última pergunta aqui para a gente encerrar, e eu gostaria de compartilhar aí com vocês, se ele se chamasse realmente Wellington Mouse, ele teria uma vaguinha num time inglês da Premier League, poderia jogar a La Liga, poderia Ó, jogar a Bundesliga, o que vou vocês até acham? pedir a palavra aqui, né? Se esse fosse o nome dele, ele tá jogando tão bem que ele seria titular na Disney, no parque lá, uma estátua para ele. Pô, já tem lá, né? Já tem uma boa estátua ali, já tem um mouse, né? O que falta é colocar o nome da frente, o Wellington, no caso. Mas brincadeiras à parte, na minha opinião, eu entendo assim, tanto o Rato quanto os demais jogadores, eu vejo o São Paulo muito forte. E jogador mediano, jogador um pouquinho acima da média, um pouquinho abaixo da média, ele tende a se destacar em times bem montados, né? Coloco o exemplo aqui do Fortaleza, do Rogério Ceni, ele que montou aquele time, né? E é um time que chegou fazendo estrago, né? Tipo, sofremos muito com o Fortaleza e todos os times. Ele fez frente para aquele Super Flamengo, né? Assim, perdeu, mas jogava de igual para igual, né? Então, assim, essa é a minha visão. Acho que o Rato, ele sendo o Wellington Mouse, eu acho assim, não dá para ir para o exterior por conta da idade, né? Mas a impressão que eu tenho é que assim, ele se destaca também pelo time. O time está muito bem montado. Pablo Maia, né, perfeito o nosso Pablo Maia, marcador excepcional. Não tem jogador igual o Pablo Maia. Não venham comprar nosso Pablo Maia. E eu acho que ele dá liberdade pro Rato, ele faz o Rato se destacar mais ainda, né? E é um grande jogador, acho que Acho que ele o time travou um hoje de São Paulo é pouquinho. irretocável. E Voltou. que o Travou de torcedor novo. valorize isso. Estamos Boa, ouvindo? voltou. Agora Sim, sim. acho que Estamos ouvindo? é que o Rato cortou um Travou um pouquinho pouquinho. para a esquerda, foi no ângulo do Cássio, aí acho que travou um pouco. Júnior, o que você Então, acha? vamos lá. Eu penso assim, né? A gente falou sobre a questão voltando ao que o nosso querido Bruno colocou em pauta, se ele jogaria no exterior. Eu acho que esbarra muito nessa questão da idade, né? O clube do exterior hoje não contrataria um jogador com a idade dele, né? Talvez se ele fosse um jovem jogador aí, na faixa dos seus 20 e poucos anos, né? 22, no máximo 23, eu acho que eu vejo aí um jogador do futebol mais moderno, né? Porque o futebol hoje, na minha opinião, o jogador ele faz tudo, né? Então não cabe mais o jogador que só ataca, o jogador que só faz uma função, né? Então cada vez mais os jogadores eles têm que ser versáteis, né? Tem que fazer tudo, tem que atacar, tem que defender, né? E ele é um jogador que eu acho que preenche esses requisitos, né? Ele ataca muito bem, ele cruza, ele tem a bola parada, né? Ele também defende, é um jogador aguerrido, né? Então, na minha opinião, sim, se ele fosse mais jovem, ele poderia ter até, vamos dizer assim, talvez não num grande clube, mas num clube aí de médio porte aí da Europa, acho que teria lugar sim. Bavi, acabei cortando um pouquinho para a esquerda e acho que você ia complementar o que você ia dizer anteriormente. Se quiser complementar agora, rapidão. Não, na verdade, travou um pouquinho, né? Eu não sei o quanto o pessoal pôde ouvir, né? Mas seria mais para Uhum. complementar. Eu acho que o Rato também, pela idade, né?
seguindo as palavras aqui do nosso grande Júnior, não caberia num time europeu, eu acho, talvez numa liga um pouco de menor expressão, de repente, né? Uma liga árabe, a liga japonesa, né? Enfim, mas tá bem aqui no Brasil, né? Vamos ficar por aqui, Ratão. Aqui você é ídolo. Deixa ele aqui no São Paulo mesmo. Aqui não dá. Boa, para terminar com palpites, daqui a pouquinho o nosso tricolor joga contra o Água Santa. Quais são os palpites de vocês hoje? Bom, eu acredito que, não sei se já saiu a escalação, né? Não sei se você consegue ver aí. A prévia que eu vi hoje mais cedo é que ia entrar com um time totalmente reserva, né? Não sei se isso procede, né? Mesmo time reserva do São Paulo aí, embora não tenha um entrosamento do time titular, né? Ainda assim é um time forte. Então, meu palpite aí é 2-0 para o São Paulo. Bom, eu ser com time reserva, e talvez o Carpini conhece bem o Água Santa, né? Então, mesmo acho que o pessoal deve estar com ressaca, né? O pagodinho do Rafinha foi longe ali, né? Então, sendo otimista, mas não tanto, São Paulo ganha de 2-1. Boa, não sei se vocês estão vendo a minha tela aí, mas já saiu a escalação, hein? Vamos lá, ó. Para a gente encerrar, Jandrei, Ferrarese, Galopo, Luiz Gustavo, Bobadilha, Alisson, Alan Franco, Moreira, Eric, Patrick e Ferreira. Claro que a ordem tá totalmente diferente. No caso do Instagram do São Paulo, eles colocam como ordem os números, alfabética, no caso, né? não. Exatamente, eles colocam os números em ordem, não a escalação, né? O esquema em si, acho que agora vocês estão vendo aí. Eu já achei um excelente time, inclusive, acho que um tema para as nossas próximas gravações ou lives é comentar sobre o Luiz Gustavo e o Bobadilha, hein? São boas, grandes contratações que fizemos. Eu acho que vai dar um excelente surpresa. Gente aí. Grande surpresa. Isso aí, pessoal, isso aí. Vamos encerrando, então? Vamos lá, pessoal. Vamos São Paulo, vamos ser campeão aí. Esse ano já fomos, né? Já fomos da Supercopa, mas aí tem vários títulos aí pra gente buscar. Vamos forte. Um abraço, pessoal. Abraço a todos. Vamos encerrar igual a gente encerrou o game, né? O mais novo a conquistar todos os títulos. Tem mais um título aí pra gente inédito pra gente disputar. Né? Valeu, gente. Grande abraço aí a todos. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço. Valeu, pessoal.